A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer poder estar conversando com vocês nessa manhã. E hoje, domingo, o domingo que antecede a nossa Páscoa, a comemoração da nossa Páscoa, Deus ele tem uma palavra ao nosso coração e eu gostaria de compartilhar com vocês no Lucas capítulo 19, que fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que esse fato aconteceu uma semana antes da Páscoa, ou seja, uma semana antes da morte de Jesus Cristo. E o texto nos diz que Jesus ele vai entrando na cidade e que ele pede para que os seus discípulos alcancem um jumentinho e que ele utiliza esse jumentinho para a sua entrada em Jerusalém. Mas o interessante é que as pessoas iam pelo caminho adorando ao Senhor, colocando suas vestes, colocando folhas de palmeiras e dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, reconhecendo a messianidade de Jesus. Mas nós bem sabemos também que uma semana mais para frente, talvez muitos desses ou alguns desses que agora estavam recebendo Jesus como o Messias, também estariam dizendo: crucifica-o. Queridos, a vivermos na multidão é muito perigoso porque nós vamos estar sendo manipulados. Nós podemos estar correndo o risco de sermos manipulados por interesse de alguns. Os líderes religiosos queriam a morte de Jesus, porque Jesus era uma ameaça para aquele sistema político-religioso a qual eles estavam inseridos. Jesus, com a proposta do Evangelho, de que o menor tem que ser o maior e que o maior é o servo, ele estava contradizendo tudo aquilo que aquela religião tão contaminada com a política e com os interesses próprios daqueles que a administravam, batia de frente. Não era aquilo que eles queriam. Nessa linhagem sacerdotal, aqui nesse período de Jesus, ela já não era uma linhagem sacerdotal instituída pelo próprio Deus lá atrás, quando Deus instituiu a linhagem de Arão para ser o sumo sacerdote, e da sua linhagem está aqui, ou serem os sumos sacerdotes. Nesse período aqui, já estavam no período de Anás e Caifás. Mas historicamente isso mudou lá atrás, ainda no período dos 400 anos de silêncio, quando essa linhagem real, ou essa linhagem sacerdotal, ela deu lugar a uma influência política, a uma influência maior do que simplesmente serem aqueles que iam guiar toda a nação rumo à vontade de Deus. Nesse período aqui, Zacarias era para ser o sumo sacerdote nesse período. Mas nós bem sabemos que a igreja se alinhou com o Império Romano e se colocou como uma função muito mais política e utilizava a religião, o nome de Deus, para proveito próprio. Assim como muito nos dias de hoje, as igrejas, os líderes, têm utilizado a função pastoral de liderança para fazerem influências políticas, para obterem proveitos próprios, para obterem vantagens próprias. Então, na cidade aqui a qual Jesus estava entrando, era o território desses religiosos, onde eles exerciam todo o domínio, da venda do linho até a rolinha que era vendida para o sacrifício. Em todas as partes, eles tinham participação nos lucros e na influência da sociedade e da religião. Mas Jesus aqui, e não só aqui, nós podemos voltar um pouco mais lá atrás, há 3 anos atrás dessa cena, e percebermos que quando o ministério público de Jesus desponta, Jesus começa a anunciar o seu reino e a obra de Deus, depois do batismo que João Batista realizou sobre a sua vida. A Bíblia diz que muitos, ou uma equipe daqueles fariseus, foram de Jerusalém até a Galileia para olhar Jesus bem de perto. Porque Jesus começou a fama dele a crescer e chegou aos ouvidos dos religiosos. Então todo o movimento que se iniciava ou que se dava início de uma manifestação, quer seja ela política ou religiosa, eles queriam saber de tudo. Porque como é que pode
alguém está manifestando, se dizendo ser usado por Deus, e não é pelas vias oficiais, ou seja, não é através de nós, porque nós aqui somos os detentores da religião e da verdade. É como percebemos muito nos dias de hoje, muitas denominações ou muitas religiões se dizendo que são detentoras da verdade e que só há salvação se fizermos parte dessa denominação ou dessa igreja. Isso não é verdade, queridos. O Senhor está acima de todas as coisas e Ele pode usar quem Ele quer e da forma que Ele quer. Ele levantou o seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e eles o crucificaram e mataram em nome da religião, em nome daquilo que eles acreditavam ser o correto, mas eles estavam longe dos caminhos do Senhor. Eles estavam longe de estarem alinhados com a vontade de Deus. Eles estavam longe. Por quê? Porque eles estavam insensíveis àquilo que Deus estava fazendo através da vida de Jesus. Ou se perceberam com toda certeza, como havia compartilhado logo mais cedo com o meu filho, eles eram estudiosos. Eles sabiam que algumas coisas, somente esse Messias, esse enviado por Deus, através das Escrituras, poderia realizar. Jesus, ele cumpriu todos os requisitos históricos e proféticos na sua pessoa. Tudo aquilo que a palavra de Deus descrevia a respeito do Messias, do seu nascimento à sua crucificação, todas elas, sem exceção, se cumpriram na pessoa de Jesus. E eles acompanharam de perto a ressurreição de um morto após 3 dias, a cura de um cego de nascença e a cura de um surdo mudo. Esses eram os 3 milagres a quais somente o Messias poderia realizar. Então, por que eles não aceitaram ou não acreditaram a Jesus, a sua messianidade? Porque os seus interesses pessoais e políticos estavam acima dos interesses de Deus, do seu reino, da sua obra. E que eu e você possamos tomar cuidado também. E que não possamos estar tão envolvidos com a obra de Deus que nos esqueçamos do próprio Deus. Que nos esqueçamos de olhar como Deus olha e de caminharmos como Ele deseja que caminhemos. Que a religião possa ser algo positivo na minha e na sua vida e que ela não possa se tornar o fim da nossa busca, mas que o fim da nossa busca seja fazer a vontade de Deus. Então, historicamente, esse domingo ao qual nós estamos agora, ele é o domingo da entrada triunfal de Jesus Cristo. E Jesus adentra sobre aquela cidade. E ao adentrar sobre aquela cidade, Jesus lança ali uma profecia. E que aquele sistema religioso, a qual aqueles homens haviam dominado, estava sobre júdice, estava com seus dias contados. Porque o próprio Deus, o Senhor da vinha, havia enviado os seus profetas, os seus trabalhadores, que haviam apanhados e despedidos sem os seus frutos. E depois esse Senhor da vinha manda o seu próprio filho, o herdeiro direto. E eles disseram, diz o próprio Jesus em uma das suas parábolas em Lucas, eles disseram, vamos matar o filho e nós vamos nos tornar herdeiros de toda essa riqueza. Então assim eles o fizeram. Eles mataram o Filho de Deus com o intuito de ficarem senhores, que serem os senhores e herdeiros daquilo que Deus havia entregue a Jesus Cristo e a sua igreja. Então Jesus ali lança uma palavra. Eles não souberam perceber o tempo. Diz a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo para vocês no Lucas 19, 44. E te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. Deus estava falando para essas pessoas que eles não tiveram a sensibilidade e a humildade de reconhecerem em Jesus o Messias. Olha o perigo que isso nos traz, de quando olhamos para Jesus, para a sua obra e para os seus grandes feitos, e não nos rendemos inteiramente a Ele. E não demos glórias a Ele e reconhecemos que a obra é dEle. E que os frutos dessa obra Ele vai requerer da minha e da sua vida. Quando chegarmos lá nos céus, o que vamos apresentar ao Senhor? Nós vamos dar créditos a Ele? O que é que nós vamos entregar? Jesus quer os frutos. Entregue os frutos. Seja frutífero no reino de Deus. Dê a glória a Ele.
dê o louvor a Ele, dê a honra a Ele. Aqueles homens tiveram a oportunidade de terem suas vidas transformadas. O próprio Filho de Deus estava no seu meio, mas os interesses próprios, a política, o poder, a ganância estava tomada ao coração daqueles homens. E quando chega Jesus, com uma proposta totalmente diferente, dizendo que o reino dele não era das coisas terrenas. Quando Jesus chega no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, dizendo que devemos juntar tesouros nos céus e que a nossa vida não pode estar pautada somente nas coisas dessa vida. Era uma proposta que ia totalmente contra aquilo que eles queriam e aquilo que eles pregavam. Eles queriam poder, dinheiro, o privilégio da religião, o privilégio do poder que aquela religião proporcionava a cada um deles. E que eu e você possamos buscar o Senhor, não pelos nossos próprios interesses, mas em tentar ou em querer alinharmos a nossa vida à sua palavra, que é verdade. Que o Senhor abençoe o teu coração, a tua vida neste dia. Que o Senhor produza o fruto do arrependimento dentro do seu coração. E que a palavra do Senhor tenha a liberdade de sondar a tua mente neste dia, querido. Que o Senhor encha de bênçãos a tua casa e a tua família. E que a palavra do Senhor, e que o Cristo ressurreto, o Cristo da cruz, que uma semana, no domingo que vem, nós vamos estar pregando sobre a Páscoa, que Jesus vai ressignificar aquela festa tão marcante para o povo judeu. E que nós fomos frutos daquele sacrifício, daquela entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida neste dia, no nome do Senhor Jesus. Amém?